Boa tarde, queridos alunos do 8º ano do Colégio Objetivo de Andeara. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que logo possamos estar juntos novamente. Essa fase é uma fase de adaptação. Nós vamos aí tentando o melhor para que vocês não percam o ritmo de estudos. Para isso, hoje nós faremos a correção dos exercícios de literatura da apostila de todos os textos, ok? Então, eu gostaria que vocês estivessem com a apostila em mãos para irem fazendo as devidas correções de acordo com as respostas que eu for falando. Vocês vão observando se acertaram, se ficou incompleta, se é necessário apagar, fazer a correção. Então, para começar, nós vamos para escrever com expressividade, no item Contando Anedotas, da página 33. Estão prontos? Vamos lá, então. Leia essa anedota. Um homem e um garoto entram numa barbearia. O sujeito corta o cabelo e faz a barba. Depois diz ao barbeiro: vá cortando os cabelos do garoto que eu vou comer um lanche e já volto. Passadas 2 horas, o barbeiro impaciente pergunta ao menino ali sentadinho: cadê seu pai que não volta? Não é meu pai não, moço. Eu estava vendendo chicletes ali na esquina e ele falou que ia me levar para cortar os cabelos de graça. Bom, agora nós vamos para a interpretação. A anedota é uma história curta e de final geralmente surpreendente e engraçado. Com que objetivo contamos uma anedota? Bom, então vocês observaram aí que nós temos um texto pequeno, com poucas personagens, com uma linguagem clara, objetiva, direta, para que todos compreendam, não é? E a resposta da questão 1 é que o objetivo é para quê? É para divertir o leitor, É para provocar o riso, certo? Então, agora nós vamos para a questão 2. A anedota apresenta quase sempre os elementos essenciais de uma narrativa: fatos, personagens, tempo e lugar. Identifique na anedota em estudo o fato principal. Qual é o fato principal, gente? É um homem e um menino que vão à barbearia. Esse é o fato principal, é a partir daí que desenrola-se a história, A piadinha. B. As personagens envolvidas: um homem, um menino e o barbeiro. Somente eles que participam, da anedota. O tempo. Qual é o tempo? O tempo, nós podemos supor que seja durante o dia. Aí nós temos que interpretar, porque nós vemos lá, passadas 2 horas, indica mais ou menos o tempo ou a duração dos fatos. Agora nós vamos para D, o lugar. O lugar é uma barbearia, Podemos observar até aqui no desenho, na ilustração, uma barbearia. Bom, o narrador da anedota lida faz uma rápida contextualização do fato e coloca em evidência a fala das personagens. Que tipo de discurso predomina para reproduzir a fala das personagens? O direto ou o indireto? Pessoal, o discurso direto é quando a própria personagem fala. O indireto é quando é contado por uma terceira pessoa, quando a presença somente do narrador. Então, a das personagens é discurso direto, ok? Bom, agora nós vamos para a página 34, certo? Deixa eu organizar aqui para nós fazermos as correções. Bom, continuando. Que tempo verbal predomina a narração? Bom, nós temos aí predominando o presente, O presente do indicativo, porque é próprio desse tipo de texto, Para indicar ao leitor que a ação está ocorrendo no momento da leitura, E dá mais veracidade, para o leitor. Que efeito de sentido
decorre do emprego desse tempo verbal e desse tipo de discurso. Então, qual é o efeito de sentido que a anedota confere ao utilizar o presente do indicativo, né? As anedotas, geralmente elas são o quê? São textos orais. Você conhece por ouvir, né? Então, quando a gente usa o presente, o discurso direto, torna a anedota, torna esse texto mais dinâmico, né? Direto, engraçado, e dá a possibilidade do narrador imitar a fala e a entonação dos personagens. Questão 4. A anedota normalmente é constituída de duas partes. Na primeira, são apresentados a situação inicial dos personagens e o conflito da história. A segunda parte é aquela que contém a frase surpresa, responsável por quebrar a expectativa inicial e trazer uma surpresa ou revelação. Questão A. Até onde vai a primeira parte da anedota lida? Bom, a primeira parte, gente, ela vai até a pergunta do barbeiro. Aí vocês vão abrir aspas, porque estão retirando do texto, e colocar, né, vão transcrever com travessão, porque vocês estão colocando a fala. Cadê seu pai que não volta? Fecha aspas. A B agora. Que elemento surpresa é revelado sobre o homem e sobre o menino? Bom, é revelado que o homem não é pai do menino, nem o menino estava esperando o pai. Isso é que torna engraçada, né? É esse o momento do humor ali da anedota. Que o barbeiro ficou ali esperando e não tratava-se de um pai que tinha levado o menino. Na verdade, ele nem ia receber por isso. Que outra surpresa vai ter o barbeiro em relação ao trabalho que tinha feito para esses clientes? Ele vai ficar sem receber, como eu falei agora mesmo, né? Porque o homem usou essa estratégia para cortar os cabelos de graça. Bom, vamos para a questão 5. Deixa eu aproximar mais aqui. Estou com a apostila aqui em cima, sendo segurada aqui pelo teclado. Nós vamos improvisando, né, gente? Por ser originalmente um texto oral, a anedota, quando reproduzida em livros ou revistas, resulta em um texto que conserva marcas de oralidade. Identifique nessa anedota essas marcas. Bom, pessoal, a anedota, ela é um texto oral, ela é informal, né? Uma linguagem informal. Então, há, às vezes, redução das palavras, porque é colocado da forma como nós falamos. Então, nós vamos ver o se ao invés de você, o tá ao invés de está. Também há emprego de gírias, certo? Então, esses são alguns dos recursos empregados pela anedota. Aqui nós terminamos a correção sobre esse tipo de texto. Agora nós vamos para a página 43, que vocês tinham também que fazer, né? Tinha a leitura, deixa eu ir para a página 43, tinha a leitura de vários textos, e então a correção. Então nós temos aqui o roteiro de vídeo de cinema, que era para vocês fazerem a leitura, ok? Aqui era para vocês fazerem toda a leitura. E aí nós vamos para a correção. Nós vamos para a correção da página 43. Tudo bem? Estão na página 43? Espero que sim. O filme retrata o momento em que os discos de vinil começam a ser substituídos pelo CD. Observe a conversa entre Durval e o cliente 2. Como Durval, o dono da loja, se posiciona em relação à mudança tecnológica? Então, gente, ele se torna, o Durval se mostra conservador. Na verdade, ele é relutante, né, para aderir à nova tecnologia. Ele não quer aderir à nova tecnologia. Ele reluta quanto a isso. Que argumentos ele apresenta ao cliente 2 para justificar que os discos em vinil são melhores? Bom, ele diz que o CD... Desculpa, gente.
Ele diz que o CD é muito pequeno, que só tem um lado, não permite achar com facilidade a música preferida. Ele também diz, pode colocar entre aspas, não arranha, dando a entender que gosta do ruído da agulha no disco de vinil. Então ele usa todos esses argumentos para defender o uso do disco de vinil em relação ao CD por conta da tecnologia, que ele reluta para aderir à tecnologia. Vamos para C. Os argumentos de Durval são consistentes para justificar sua preferência? São inconsistentes, gente. Esses argumentos, eles não são fortes. Provavelmente Durval, por trabalhar há tantos anos com os discos de vinil, ele tem por esses discos um carinho especial. Então, as razões, elas são mais afetivas do que técnicas. Na verdade, esses argumentos, eles são mais sentimentais. Mas se você levar para a questão ali técnica, óbvio que o CD, ele é bem mais prático, né? Até o som dele é muito melhor. Então, ele se baseia em argumentos sentimentais e não técnicos. Questão D. Em sua opinião, nos dias atuais, também tem havido resistência por parte de algumas pessoas a aderir às plataformas de música por streaming? Não sei se é assim que fala, gente. Quem sabe inglês aí, fala corretamente. A presença da maneira aqui que modifica o cotidiano de Durval, de sua mãe e da loja. Como era Kiki? Bom, Kiki era uma garota como outras de 5 anos, despreocupada, cheia de vida, brincalhona, incansável, né? Próprio da sua idade, da sua pouca idade. B. Que sentimentos Durval e Camila demonstram ter por Kiki? Eles demonstram ter se apegado à menina, porque consideram até adotá-la, no caso, né? Pensam até em adotá-la. Vamos para 3. O roteiro do filme Durval, Discos, é uma narrativa ficcional e, assim como outros gêneros dessa natureza, apresenta os elementos básicos dos gêneros narrativos: fatos, personagens, tempo e lugar. Entretanto, é diferente deles, porque tem uma estrutura própria. O texto em estudo está organizado em sequências numeradas, seguidas de outras informações. O que indicam as expressões interna e externa que aparecem logo após os títulos indicativos de sequências? Bom, indicam que a cena deverá ser filmada em estúdio ou ao ar livre. Então, que a cena deverá ser interna ou externa, ok? Então, agora nós vamos para a página 45, que é a última, né, das nossas atividades. Aí eu vou pedir para que vocês, como tarefa, façam a página... Não, a página 44 agora, gente, desculpa. Eu achei que vocês não tinham feito a 45 e ia falar para vocês fazerem, mas vocês já fizeram, né? Ainda bem. Tô olhando aqui. Foi passado. Que outras indicações o roteirista faz? Indicações quanto aos lugares onde se passa a ação, ou seja, ruas movimentadas de São Paulo, sala de cima, e ao tempo, que é dia ou noite, no caso. O roteiro cinematográfico e um texto teatral se assemelham quanto à organização do diálogo entre as personagens e a presença de rubricas. Observe no roteiro lido a indicação em letras maiúsculas do nome das personagens e, na sequência, a fala delas. Que tipo de discurso é usado para reproduzir essas falas? Bom, gente, para reproduzir falas nós usamos o discurso direto, não há nem o que pensar, né? Discurso direto. Questão B, item B. Observe agora as rubricas, ou seja, os trechos que aparecem em itálico, como estes. Eles estão andando de carroça na marginal, no meio da pista de alta velocidade cheia de carros. Câmera aproxima-se da cara de Kiki, que está radiosa. Qual a finalidade desses trechos? Bom, gente, a finalidade desses trechos
é indicar como as personagens devem movimentar-se e falar em cena, né? Já que não há assim tanta presença do narrador, esses trechos vêm para mostrar como devem movimentar-se, falar, como deve ser o cenário e também a movimentação da câmera, ok? Vamos para a questão 5. Observe a linguagem empregada pelas personagens. Que tipo de variedade linguística elas empregam? Comprove sua resposta com trechos do texto. Bom, pessoal, como nós estamos reproduzindo, né, uma fala, então é uma variedade informal, né? Conforme demonstram algumas marcas da oralidade, que aí vocês podem retirar, entre aspas. O que você veio buscar? Deixa eu aproximar aqui, ó. Fica embaçado. Aqui, ó, para vocês observarem. Que você veio buscar? O C ao invés de você. Vocês também tem aqui, ó. Tô te falando. Também a outra expressão aí da oralidade. Ao invés de falar estou, fala tô. Agora sim, nós vamos para a última página da correção, que eu achei que vocês não tinham feito, pensei que não tivesse sido passada, né? Mas eu vi aqui agora que eu anotei. Questão B. Considerando-se o contexto em que ocorre o diálogo entre as personagens, o emprego dessa variedade linguística é coerente? Justifique sua resposta. Sim, pois se trata de situações informais, né? Então, essa variedade linguística ela é totalmente coerente porque está dentro de um contexto. Nós estamos falando de situação informal, né? Então, tem que ser uma linguagem coloquial, espontânea, própria do universo familiar ou da relação entre um dono de uma loja e um cliente conhecido, certo? Agora, para finalização da lição, todas aquelas perguntas que vocês já estão acostumados, né? Finalidade do gênero, para que serve? É um tipo de texto que serve de suporte para a realização de um filme. Perfil dos interlocutores, quem vai se interessar por esse tipo de texto? O diretor de filme, né, atores, e público em geral que vai assistir ao filme, que gosta de filme. Suporte ou veículo, né, onde eu encontro em livro ou folhas de papel, né? Livro ou folhas de papel eu utilizo, né? Tema, assuntos variados. Os demais assuntos podem estar presentes nesse tipo de gênero. Estrutura. Então, esse tipo de texto ele se compõe de cenas e sequências, às vezes numeradas. Há indicações sobre o tipo de cena, interna ou externa. Indicações sobre o local, o momento em que a cena se passa. Descrição do local, das personagens, quando aparecem pela primeira vez. Também utiliza-se principalmente o discurso direto para a construção do texto e o desenvolvimento das ações, né? Identifica a personagem antes de sua fala, apresenta rubricas da interpretação, de movimento, movimentação da câmera. Então, bastante coisa aí na estrutura para vocês elencarem. Agora, a linguagem, né? Qual tipo de linguagem? Há dois tipos de linguagem, né? A linguagem do roteiro, que é mais técnica, normalmente é a norma padrão, indicando rubricas. E a linguagem das personagens, que vai variar de acordo com o perfil de cada uma, podendo apresentar menos ou mais traços de oralidade. Ok, pessoal? Então, nós encerramos a nossa correção, ok? Eu espero que tenha dado para vocês acompanharem. Ficamos aí com toda a lição corrigida. Caso tenham alguma dúvida, podem me mandar, sem problema algum. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham uma ótima tarde. E até a próxima aula de literatura. Fiquem com Deus. Muitas saudades de vocês. Beijos!